Boa tarde, pessoal do Facebook que acompanha a minha página aí. Estou ao vivo aqui com o Luiz Gabriel Nunes, que é colega ecossocialista do setorial do PSOL, e a gente veio para conversar nessa tarde sobre exatamente isso, ecossocialismo, o que é, né? Será ambientalismo de esquerda? Por enquanto a gente ainda não tem nenhum espectador, mas aí o algoritmo vai chamando aí. Enquanto isso, Luiz, a gente pode fazer a nossa apresentação. Quem for pegar aí o vídeo depois, que muita gente não vai poder assistir agora, mas vai poder assistir depois, pode conhecer a gente. Alguns já estão acostumados comigo, já sabem quem eu sou. Eu sou Murilo, professor de História aqui de Tanabi. Mas e você, Luiz? Quem é? Conta pra gente. Luiz, eu acho que tá chegando com delay aí, né? Chegando com tá chegando com delay. Agora que eu ouvi a sua pergunta, Murilão. Posso falar, então? Isso. Pode. Então, eu sou Luiz Gabriel, né? Eu sou professor de biologia. Na verdade, atualmente, eu estou mais um desempregado pela pandemia aí no Brasil, nesse imenso Brasil nosso. Eu fiz biologia na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu até li um pouco da sua história nas suas redes, Murilo. Vi que a gente tem uma trajetória assim, um pouco parecida. Eu sou aqui do interior também. Cresci aqui no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Riolândia. E fui para Mato Grosso para fazer graduação, né, em 2007, naqueles programas de expansão universitária dos governos petistas. E lá eu fiquei durante toda a minha graduação, fiz mestrado, fiz doutorado em ecologia e conservação da biodiversidade. Lá eu conheci a Amazônia, conheci o Pantanal, que arde em chamas hoje, e conheci grande parte do Cerrado, que também faz parte aqui da nossa região onde a gente está. Conheci a minha companheira, minha atual companheira, que está aqui comigo agora no interior de São Paulo, veio fazer pós-graduação aqui na USP, em Ribeirão Preto. Atualmente a gente reside em Ribeirão Preto. E nós temos 2 filhinhos que também são cuiabaninhos e nasceram lá. Meu mais velho vai fazer 9 anos e minha mais nova, minha caçulinha, fez 4 anos, dia 6 passado. Legal a sua história. Realmente a gente tem isso em comum, né? A gente saiu do estado de São Paulo. Só para começar e quebrar um pouco o gelo, Luiz, olha que engraçado, cara. Eu lembro que quando eu fazia cursinho em São José do Rio Preto, que é a cidade vizinha, uma cidade grande, você deve conhecer São José do Rio Preto. Isso. E teve um incêndio, inclusive, recentemente na estação ecológica lá, e perdeu 600 alqueires de terra, tudo queimado pela chama também, né? Hoje o Dória está visitando a cidade de Rio Preto, e seria bom que ele tivesse indo para visitar a estação ecológica, mas ele foi lá criar uma delegacia. Mas, enfim, você sabe que quando eu estudava lá, no cursinho alternativo, eles me disseram, os professores, para que eu nunca saísse do estado de São Paulo. E eu fui fazer história em Minas, cara. E eu achei que isso contribuiu muito para a minha visão de mundo, cara. O tanto que eu pude perceber um outro ambiente, uma outra geologia, uma outra sociedade, relações sociais, cara. Hoje, para quem vai fazer faculdade, e se puder, se tiver condições, eu digo, arrisque-se sim aí para outros estados, conhecer outros ambientes, sair da bolha, porque tem muito no Brasil para a gente conhecer. Eu também participei desse programa, como você disse, de expansão do ensino superior, né, dos governos petistas, e fui um privilegiado por esse programa. Eu gostaria que muito mais gente também tivesse esse privilégio. O Luiz e eu, a gente se conheceu, né, num grupo do setorial ecossocialista do PSOL, e aí eu joguei lá que eu precisava de alguém para conversar numa live, e aí de repente apareceu o Luiz, e o Luiz falou, cara, eu posso contribuir com isso e aquilo, e de repente o cara falou, eu sou doutor em conservação da biodiversidade. Eu falei, cara, é isso, o momento fala sobre isso. A gente está vivendo um momento de crise da biodiversidade, da conservação da biodiversidade, né? E aí, o Luiz, você como ecossocialista, eu também que me identifico com esse setorial, como a gente pode explicar qual é a relação disso tudo, da nossa formação com o ecossocialismo e o que é ecossocialismo? Como é que a gente explica isso para quem nunca ouviu falar desse termo na vida?
Acho que agora eu ouvi no tempo certo, né, não, Murilo? Bom, então, vamos lá, então. Primeiro, é muito importante a gente entender toda a trajetória do nosso modelo de produção e reprodução da vida que a gente tem globalizado hoje e hegemônico. Acho que todo mundo sabe o nome, é capitalismo, né? O capitalismo, ao longo de toda a sua história, ele se formulou e reformulou em função das narrativas e acontecimentos do tempo, né, imediatos, assim, da atualidade, digamos assim, que é uma análise materialística dialética, né, que é um método marxista, né, e o capitalismo usa muito esse método para reconstituir a sua narrativa. Ao longo do último século, né, do século passado, ele fez isso algumas vezes. E com isso ele conseguiu barrar várias iniciativas que vinham com uma ofensiva muito forte contra esse sistema. E ao mesmo tempo que barrou, ele também cresceu e se reestruturou, se enraizando na nossa sociedade, expandindo um modelo de produção e de reprodução extremamente individualista e consumista, né? E aí, a gente consegue perceber isso, por exemplo, só para dar um exemplo concreto, em 1909, os Estados Unidos elegeram o presidente Roosevelt, né? Nesse momento, a gente teve, então, um programa do governo americano que ele chamou de Square Deal, que é o acordo justo, ou acordo quadrado. Isso foi o Theodore Roosevelt. Alguns 25 anos depois, em 1933, depois da Grande Depressão, a gente teve um outro presidente Roosevelt, que é o presidente Franklin Roosevelt. E ele propôs um novo modelo, ainda pensando na crise de 29, que ele chamou de New Deal, ou seja, um novo acordo, fazendo alusão ao seu xará de sobrenome de 25 anos atrás. Por que isso? Esses acordos, eles estavam muito ligados à forma de exploração do trabalho e da natureza. Então, no momento do início do século, o ciclo de expansão capitalista vinha em ascensão. Então, o presidente, naquele momento, pôde prever um acordo que era menos agressivo para o meio ambiente e para os trabalhadores, mas se mantinha completamente nos moldes do modelo econômico que estava sendo construído, o capitalismo. Já em 1933, o acordo já era mais agressivo, porque o ciclo de expansão estava em descendência, como a gente sabe, pela crise de 29. Então, o acordo teria que ser um novo acordo, que ampliava a exploração da natureza e do trabalho. Mas o acordo tinha algumas coisas que são propostas que a gente pode dizer que hoje a gente tem enquanto ecossocialista. Por exemplo, o acordo do New Deal previa a redução da jornada de trabalho. Em contrapartida, havia muitas outras formas de exploração que eram expandidas naquele momento, né? Como, por exemplo, o modelo de ambientalismo que era tocado pelo governo, não era mais preservacionista e passava a ser conservacionista, e permitia a exploração de parques naturais. O modelo anterior, do presidente anterior, não permitia exploração, era preservação integral. Veja bem, mais de 80 anos depois, a gente tem agora uma nova proposta de reformulação do capitalismo. O nome original, né, pra caramba, que os capitalistas têm uma imaginação do caramba, né? Chama-se Green New Deal, ou seja, não é mais nem acordo justo, não é novo acordo, é um novo acordo verde, né? E se você conseguir perceber, esse novo acordo é em resposta ao que a gente não fez 50 anos atrás, quando houve a Conferência de Estocolmo, e na Conferência de Estocolmo,
já havia um relatório proposto pelo Clube de Roma, fundado em 1968, ainda pelos capitalistas. Quem está discutindo o futuro do mundo aí é só os capitalistas. Existe aí o surgimento de um ambientalismo, que a gente pode dizer um ambientalismo marxista, que são os teóricos que falavam do decrescimento, do crescimento zero, e não um crescimento ilimitado. Porque a gente sabe que é impossível o crescimento ilimitado num planeta finito. É igual um balão de ar. Você não consegue colocar ar nele infinitamente sem ele explodir. A mesma coisa com o capitalismo no mundo. Ele não pode expandir para sempre. Então a gente não tem nenhum empresário, seja grande ou pequeno, que nunca fale em expandir. E expandir presume-se mais exploração de recursos. Seja recursos primários, ali as commodities, ou seja, manufaturados de alguma forma. E por que eu digo que é importante a gente entender que ali tem aquele ambientalismo de esquerda? Porque ele se mantém nos moldes do mesmo sistema econômico que quer uma expansão permanente. Mas ele questiona só a expansão, não todo o sistema de consumismo e exploração de pessoas e de povos e de nações que a gente tem. Então, esse é um ponto. Agora, para a gente entender por que lá foi uma raiz dos nossos problemas, nesse período, houve a proposição de um relatório pela Fundação Dag Hammarskjöld, que chamava-se O que Fazer, que era em resposta a esse relatório do Clube de Roma, que se chamava Os Limites do Crescimento. Então, o que eram os limites do crescimento, esse relatório? Eram os capitalistas dizendo para os capitalistas que não havia como ter crescimento ilimitado. Entendeu? E aí, isso gerou um rebuliço internacional, porque como que os capitalistas, que eram tecnocratas, conseguir um argumento, combater um argumento totalmente técnico? É numérico, é matemático, não é ideológico, é matemático. Então não havia como contrapor isso sem matemática. E como não havia uma matemática para contrapor isso, teve-se que construir uma narrativa fantasiosa. E foi o que foi feito. Então, para contrapor esse relatório, O que Fazer, que foi proposto também por capitalistas da Fundação Dag Hammarskjöld, que inclusive o Dag Hammarskjöld foi primeiro-ministro da ONU e também era sueco. E na semana que vem a gente vai ter a greve do clima, que é idealizada pela sueca Greta Thunberg, né? Que também questiona muito pouco o sistema que a gente precisa questionar. Então, esses relatórios, eles deixaram muito claro que não dava para existir esse sistema de forma globalizada e expansionista, eternamente. Aí o que foi feito? A narrativa criada veio da Noruega, a partir do relatório chamado Nosso Futuro Comum, que já foi até mencionado pela Greta Thunberg, entre aspas, quando ela disse: o nosso futuro comum é para quem? Nosso futuro de quem? Né? Eu imagino que ela fez alusão a esse relatório, mas também não sei. Né? Então, por que eu digo que ecossocialismo não é ambientalismo de esquerda? Porque a gente não pode se limitar ao indivíduo e a causas ambientais. O ecossocialismo ele se propõe a revisão de todo o sistema produtivo e reprodutivo da vida, desde a indústria até as relações sociais que a gente tem com outros povos. O modo com que a gente trata os indígenas é extremamente destrutivo e desrespeitoso com um modo de vida que é muito mais eficiente do que o capitalista. Mas aí você vai dizer para mim: Gabriel, mas como mais eficiente? Você acha que os indígenas conseguiriam, no seu modo de vida, alimentar o mundo? Não. Eles não estão se propondo a alimentar o mundo. Eles estão se propondo a viver no mundo de forma duradoura, perene. Esse sistema, ele pode ser copiado, mas ele não precisa ser o único. Ele só precisa ser respeitado. E aí entra a questão do bem viver, que é o modo antigo, e a questão da caça, da coleta, né? A gente ainda tem povos coletores. E o método de vida coletor, ele existe muito antes de 12 mil anos atrás, quando surgiu a agricultura. Então a gente precisa integrar métodos de produção e reprodução da vida de uma forma que
a gente não gera essa produtividade desenfreada que o capitalismo gera, para a gente gerar desperdício, ampliar o consumo, ampliar o individualismo e não ter perenidade da humanidade nesse planeta. Tá, Murilo? Acho que vou ficar por aqui, vamos ver a interação aí, como que vai ser agora, né? Legal. Luiz, eu vou comentar aqui que a sua fala me chamou a atenção para algumas coisas que eu anotei, mas principalmente para essa questão do preservacionismo e conservacionismo. Quando a gente estava fazendo a arte lá da live, eu, em vez de colocar lá, né, com doutorado em conservação da biodiversidade, eu coloquei preservação da biodiversidade. Isso me corrigiu, não é preservação, é conservação. E eu já ouvi um debate sobre isso, mas eu sei muito pouco. Como que você pode explicar para a gente que sabe pouco sobre o assunto, o que é esse debate entre conservação e preservação, a diferença dos dois? Esse debate é um debate muito antigo. Ele surgiu no início do século. Quando o movimento ambiental, do século passado, aliás, quando o movimento ambientalista começou a ganhar corpo, porque ele surgiu muito do questionamento. O movimento ambiental, ele não surgiu na década de 70, como muita gente gosta de dizer. Ele surgiu principalmente através da degradação da vida e dos espaços comuns, que começou já na sociedade industrial, lá no século XVIII e XIX. Surgiu também a partir do questionamento da caça desenfreada e da exploração e matança de animais, principalmente nas colônias, pelos colonizadores, e também por grandes obras de naturalistas que surgiram naqueles séculos, né, naquele século XIX, XVIII, como, por exemplo, A Origem das Espécies, do Charles Darwin, o Sistema Naturae, do Linneu, o próprio conceito de oecologia, do Haeckel. São obras que deram origem a esse ambientalismo, né? Mas também o pensamento de Kant, o pensamento kantiano, né? Que deu origem a pensamentos e que deu origem ao movimento ambiental, mas origem a um movimento que era muito ligado à natureza, né? Que vem a partir do pensamento de Kant. Mas, nesse inteirinho aí, também desse período, surgiram alguns outros pensadores que deram origem a esses movimentos. Um deles é o John Moore. Por causa do John Moore, que é o pai do preservacionismo, digamos assim, surgiram vários parques nacionais, como, por exemplo, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, que foi um dos mais antigos do mundo, e que depois deu origem à criação de vários parques naturais no mundo todo. Austrália, Nova Zelândia, África, França, seguiram esse modelo. O que previa o preservacionismo? Conservação das áreas naturais sem interferência humana. No máximo, contemplação e estudos e pesquisa, né? Educação, no máximo. Isso, como eu disse, surgiu em um momento de ascensão do capital. Então, ele não precisava se preocupar em explorar mais. O que surgiu depois, a partir do Gifford Pinchot, que se opunha ao pensamento do John Moore, foi o conservacionismo, que previa a exploração sustentável das áreas naturais. Então, Gifford Pinchot é o dito pai desse termo sustentabilidade, e não o relatório da primeira-ministra norueguesa, que surgiu ali em 87, depois da Conferência de Estocolmo. Então, esses são dois rachas do movimento ambiental global, tá? Ideológicos. E depois houveram outros também, Murilo, outros rachas, né? Como essa questão que aconteceu na Conferência de Estocolmo, sobre os adeptos do decrescimento e os países subdesenvolvidos, liderados pelo Brasil, que eles falavam que os países desenvolvidos já haviam atingido o ápice do seu desenvolvimento e queriam impedir os países subdesenvolvidos ou do sul global de fazer o mesmo. Entendi. Então, aí a visão preservacionista ela é meio idílica e um pouco inatingível, né? Se eu entendi bem, tem a ver com essa questão de a gente criar espaços para deixar que sejam separados da vida humana, enquanto que o conservacionismo prevê que a vida humana, né, as atividades humanas ocupem o espaço e ainda assim a gente tenha atividades que possam conviver com uma harmonia ecológica, vamos dizer assim. Não sei se estou usando o termo certo.
Agora, você usou um termo aí, ô Luiz, que há alguns dias atrás, um núcleo recém-formado e recém-nomeado, é o Núcleo Ecossocialista Sônia Guarajá de São José do Rio Preto, a quem todos os colegas que vierem assistir esse vídeo eu mando um abraço. A gente está discutindo um texto que é o texto, eu estou com ele aqui, que eu nunca lembro os nomes, é o texto Marxismo e Ecologia, Fontes Comuns de uma Grande Transição, né? É um texto de estudo que a gente estava lendo, e aí surgiu durante o debate o termo sustentabilidade. E uma colega colocou lá que muitas vezes o termo sustentabilidade ele também tem aí um pezinho do capitalismo, porque visa manter e sustentar um sistema que não é viável, né? Que a gente tem que substituir o sistema e não sustentar o capitalismo. Na sua visão, sustentabilidade é um termo positivo, negativo, depende de quando ele é empregado, e qual que seria o significado real do termo sustentabilidade? Eu dei uma cortada aqui, mas eu acho que você estava se referindo a um artigo do John Bellamy Foster, é isso? Ou não é o do John Bellamy Foster? Peraí, que eu não sei o autor, hein, cara. Isso que dá a gente ler as coisas e não ler. E não prestar atenção. Sim, do John Bellamy Foster. Isso, eu conheço esse texto. Então, a questão da sustentabilidade, isso foi criticado já quando esse termo foi empregado pela ONU lá em 87, no relatório da primeira-ministra norueguesa, que é um termo muito vago, ele não deixa claro o que é a sustentabilidade. Lá no relatório, ele prevê algumas metas, alguns objetivos, mas mesmo assim, quando você coloca a palavra desenvolvimento junto com a palavra sustentável, né, e aí desenvolvimento sustentável, você pressupõe que você está falando do desenvolvimento do capitalismo. E o desenvolvimento do capitalismo, a gente sabe que é mais concreto, mais desmatamento, mais agronegócio, principalmente na sua fase tardia, né? Que é a fase que a gente se encontra hoje, de mais exploração. Então, eu acho que o termo sustentabilidade, ele é um termo aplicável, inclusive dentro do ecossocialismo. Só que ele precisa ser contextualizado. Sem essa contextualização, ele se torna ineficiente. É como eu dei o exemplo da jornada de trabalho, que foi reduzida lá em 1930 pelos capitalistas, e é uma proposta ecossocialista também. Aí, Cris aparecendo aí. Um beijo, Cris, minha amiga lá do Pará, companheira da BS também. Então, o que vale mais é o contexto que a gente está aplicando às propostas. É lógico que a gente quer reduzir os gases de efeito estufa, mas simplesmente reduzir os gases de efeito estufa sem apresentar uma alternativa de sociabilidade e de produção e reprodução da vida, a gente não vai conseguir adesão da sociedade. Então eu penso assim, o ecossocialismo, ele precisa se apresentar enquanto uma alternativa revolucionária e precisa questionar muito a ONU, porque a ONU é a principal culpada do imbróglio que a gente se encontra hoje. E não vamos esquecer que o presidente atual que a gente tem, ele se apresentou muito como antissistema, fazendo um enfrentamento à ONU, cooptando pautas da extrema-direita global e também pautas que eram rechaçadas pela esquerda também. Na esquerda é o que eu digo, antes da Constituição de 88. E misturou com conteúdos que já não tinham força nem para serem apresentados pela direita clássica, que é, por exemplo, o conteúdo do neoliberalismo, que é o Estado mínimo. Isso já não conseguia nem ser defendido de forma integral pelos partidos da direita clássica. E eram tocadas políticas que misturavam o liberalismo com uma esquerda liberal, que a gente pode se colocar aí na figura dos governos petistas, que inclusive um companheiro nosso do PSOL, o Nildo Ouriques, chamou nos últimos 30 anos de sistema petucano. Então, o ecossocialismo, ele faz frente também a esse modelo, que é um modelo que a gente chama de neodesenvolvimentista. Não só ao modelo neoliberal, que é mais agressivo ao meio ambiente e ao trabalhador.
E um abraço para a Naeli também, aí, minha amiga, que apareceu, dando um abraço aí para ela. O pessoal tá gostando da live, eu acho aí, né, Murilo? Pois é, cara, eu queria mandar um abraço para todo mundo. É um tema muito importante para a gente agora, né? Sim, e se faz mais presente. E eu queria, além de mandar um abraço, dizer que todo mundo aí que quiser participar, mandando uma pergunta, colocando algum ponto de vista, um comentário, tá liberado, tá? A gente vai fazer essa interação. Aqui a gente quebra a quarta parede, porque é tudo uma grande discussão, né? Hoje a gente está nessa crise pandêmica em que a gente tem que buscar cada vez mais expandir os diálogos para que a gente possa acelerar as transformações. O Luiz, legal é sobre a questão que você acabou de tratar sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Então é uma questão de contextualizar sustentabilidade do quê, né? Sustentabilidade para quê? Realmente a nossa grande crítica é ao sistema capitalista, né? E tem gente que ainda vê o sistema capitalista como uma coisa a se elogiar, né? Como se fosse uma coisa que fosse uma característica humana, né? A gente está aqui para contestar e dizer que não, que na verdade pode existir alternativas ao sistema de produção capital. Né? Na minha concepção, enquanto professor de história, Luiz, eu vejo muito o capitalismo ligado à industrialização. Né? Hoje a gente fala de quarta revolução industrial, né? Parece que vai quebrando barreiras, onde a industrialização ela vai se tornando cada vez mais invasora de todos os espaços. Eu acho que eu posso dizer assim. E hoje a gente vê aí, né, até essas tecnologias que eles adoram propagandear aí, como a internet das coisas, né, como se o mundo tivesse ainda naquele clima positivista de avanço eterno, né, como se fosse uma eterna locomotiva que nunca para. E aí eu faço essa crítica, cara. O sistema industrial, ele, como você disse, ele está ligado à necessidade constante do consumo, né? Se não tiver consumo, se não há necessidade do consumo, não tem como manter o lucro das empresas, né? Se não tiver uma demanda, não tem por que as empresas produzirem, e aí a gente não tem a produção do lucro como o sistema industrial ou como o capitalismo. Ele não é nem questão de que ele goste, mas é como ele precisa, né? E aí eu pergunto para você, qual é que é a nossa alternativa produtiva? Qual é o sistema produtivo que vem para substituir o capitalismo? E eu estou certo ao dizer que eu vejo assim, né, que o capitalismo ele se dá bem em alguns lugares ao explorar e danar alguns outros lugares, né? Então, por exemplo, o capitalismo ele só pode crescer a acumulação de riquezas em um determinado lugar se ele explorar outros lugares, né? Eu tenho essa visão que o globalismo trouxe um pouco disso. Alguns países se ferram para que outros possam ter uma condição de sociedade mais próxima do ideal possível. E aí eu vejo que talvez se a gente transferisse um pouco, se a gente conseguisse trazer a produção para o local, né? A produção para o local, talvez a gente não caísse mais nessas crises do capitalismo. Por exemplo, hoje, se a gente tivesse uma produção agrícola com porte e voltada para atender a nossa sociedade, talvez a gente não teria esse impasse do arroz caro e a gente perguntando o que vai fazer, né? O que você acha sobre isso? Qual é o sistema que a gente pode adotar de produção para substituir o capitalismo? Oi, Murilo. Acho que deu uma travadinha aí, eu entendi a sua pergunta, eu só queria que você repetisse. Você disse, eu estou certo em afirmar que... E aí deu uma cortada. Se eu estou certo em afirmar que o capitalismo, ele vive de acumular riquezas em determinados lugares e danar, né, ferrar com outros países, outros locais, né? E se a gente poderia propor como saída para isso, que a gente trouxesse a produção mais para o âmbito local. Então, substituir as grandes sociedades de consumo, como a gente por exemplo, né? Uma sociedade que consome muito tecnologia digital e tal. Será que se a gente trouxer essa produção, essa tecnologia mais para próximo do mercado, a gente consegue tornar o sistema mais sustentável? Exatamente. Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu acho assim, Murilo, o ecossocialismo, ele se propõe a inverter a lógica de globalização, que é produzir para um público-alvo global.
E, na verdade, não é assim. As pessoas não consomem assim. A gente força elas a consumirem. Tanto que a gente consome, de 300 mil espécies de plantas previstas que a gente tem no mundo, a gente consome em torno de 100. E 90% delas vem de 20 espécies. Então, eu acho que a gente precisa repensar o nosso sistema produtivo de base territorial. O que isso quer dizer? Que a gente faça a nossa produção em escala local e aí, na escala global, a gente interaja com o que cada um produz. E não crie uma demanda artificial ou impulsione uma demanda artificial que é exploratória. Porque a gente sabe que existem outros métodos de produção que são muito menos exploratórios e produzem comida suficiente para todo mundo. No modelo que a gente tem hoje, a gente tem uma produção que... Isso são dados da FAO, tá? Não são dados da minha cabeça, é da FAO. A FAO, para quem não sabe, é um órgão da ONU, para a agricultura internacional. 9 vezes o que a população mundial consome, a gente produz. Para que a gente produz 9 vezes? A gente está estocando para quando nascer gente? É desperdício. A gente sabe que existem... Porque todo mundo precisa comer. E a agricultura é a melhor forma de produzir comida para o mundo. Mas a gente sabe que existem outros métodos agrícolas que são muito menos nocivos, só que eles são locais. Um deles, por exemplo, é a agroecologia. A agroecologia, dados da FAO, hein? Da FAO. Se a gente usasse a agroecologia em todo o sistema agrícola do mundo, a gente teria produção para 2 a 3 vezes a população do mundo. E mesmo assim, a gente nem precisa fazer isso. A gente pode propor um sistema misto. Existem áreas que não podem existir agricultura extensiva. Por exemplo, as áreas adjacentes ao sul e nordeste da Amazônia não podem ser áreas de sistema de agricultura extensiva. Aquela zona precisa ser uma zona exclusiva de agricultura de base ecológica. Assim como a gente tem um cinturão de unidades de conservação de terras indígenas que protegiam, né, não vou falar nem protegendo, mas que protegiam a Amazônia, que é a maior floresta úmida do mundo, e regula o clima mundial. Então, eu acho que a gente tem que ter a soberania sobre o nosso solo, sobre as nossas florestas, mas o mundo tem direito de ter preocupação, porque o clima global é influenciado pelo que acontece na Amazônia. E a gente está sendo extremamente produtivista para gerar desperdício, e exatamente o que você falou, um acúmulo de riqueza que não sai do 1% da população. Por isso que o ecossocialismo vem questionar todo esse sistema produtivo. Ele não é bom para nós, ele não é bom para o planeta, e a gente está vendo com essas queimadas aí que ele vai nos levar à extinção. Por isso que a gente tem uma palavra de ordem que é ecossocialismo ou extinção. E o próprio Marx já previa isso quando ele falava da ruptura do sistema sociometabólico do planeta Terra. E a maioria dos marxistas, dos próximos anos, não incorporaram isso muito nas teorias de revolução que houveram, porque ele não desenvolveu isso muito bem. Ou desenvolveu e ainda não foi publicado, porque eu andei ouvindo umas aulas com colegas marxistas, pelo que parece existem mais de 200 textos de Marx que discorrem inclusive sobre esse tema, que estão para ser publicados. Então, a gente, com toda a exploração que a gente tem neoliberal, com toda a falência da democracia liberal, democracia burguesa, e com toda a miséria que vem crescendo o desemprego, ainda a publicação de textos recentes do Marx, ligados à ruptura sociometabólica, que é ligada a essa interação nociva com o meio ambiente, a gente com certeza acredita, pode dizer que está entrando num novo processo revolucionário, muito semelhante ao que aconteceu no início do século passado. E cabe a nós criar a teoria revolucionária que vai conduzir a humanidade para a emancipação. Porque, como dizia Lenin, como diz o meu grande amigo Luiz, lá do Sul, como dizia Lenin, sem teoria revolucionária, não há processo revolucionário. E na minha ideia, na minha ideologia, a teoria revolucionária desse século está nascendo no âmbito do ecossocialismo. Muito bom. Luiz, durante sua fala, eu me lembrei aqui de uma questão que eu vou colocar, mas por enquanto aqui eu acho que só... deixa eu só dar uma lida aqui. Tem o Tiago Tristão, o Artério, que está falando de Dourados, do Mato Grosso do Sul.
A gente dá Grande Thiago, um abraço pro camarada Thiago também. Um abraço. Olha que legal, cara. Eu nunca imaginei que eu estaria falando com tanta gente de tantos lugares do país, sabe? E o pessoal tá fazendo convenção lá no Mato Grosso do Sul, mas é pertinho de Dourados, é Corumbá. Hoje. A Gisele, ela usou a palavra de ordem que você falou, né? Ecossocialismo e extinção. Mas um abraço para a Gisele também, nossa companheira. A Cristina reforçou que vidas indígenas importam, né? Hoje é importante frisar isso, mas muita gente vai dizer, mas todas as vidas importam, mas não é assim que tem sido, né? Nem todas as vidas têm sido respeitadas. E muito por causa dessa visão desenvolvimentista. A Cristina comentou sobre as questões, eu agradeço. E alguém tinha falado que o consumo precisa ser repensado, a Cristina de novo, reformulado. Essa questão do consumo é muito importante, né? Mas não só ela. O Ariel Leão colocou aí que enquanto a população se concentra em pequenas residências empilhadas em grandes centros, a riqueza da terra se concentra na mão de poucos, que frequentemente não se importam com o bem coletivo. A hora que ele colocou essa intervenção, eu me lembrei do texto, né, do John Bellamy Foster, que a gente estava comentando. Os bens comuns. Que ligou a sua fala exatamente no momento, e ele colocou o Ariel Leon, que é um amigo aqui de Tanabi, manda um abraço para ele, filho de uma afiliada nossa. Ele colocou isso que, para mim, linkou uma coisa que naquele texto do John Bellamy Foster, do Marxismo e Ecologia, me chamou muita atenção. Naquele texto, o John Bellamy, ele destaca que o pensamento ecossocialista, ou pelo menos uma parte do pensamento ecológico, ele começa a surgir quando a indústria agrícola começa a tirar resíduos de alguma área para levar para outros como fertilizante, né? E eu vi isso hoje. Olha o tipo de pensamento que eu desenvolvi. Há um tempo agora atrás aí, eu estava num grupo do WhatsApp e alguém colocou assim, olha, esse negócio aí do vírus chinês é uma estratégia deles para quebrar a economia do mundo. Falei, né? Foi no nível conspiração nível 10, né? E aí ele colocou ainda assim, pois eles sempre têm uma estratégia para reafirmar a economia deles. E aí eu fiquei pensando na indústria do fertilizante, né? A indústria, ela vive basicamente de levar resíduos que são úteis no local para servir como fertilizantes em outro, né? E ganha dinheiro, e é tudo um sistema de produção de lucro, e a gente muitas vezes não enxerga. Isso é muito mais perigoso do que o vírus chinês, se é que tem alguém que acredita que esse vírus é intencional. Mas aí você tratou a questão da agroecologia, eu me lembrei de algumas experiências agroecológicas que eu conheci, assim, pela mídia aqui no Brasil, como a do Ernest Guesch, na Bahia, e outros, né, agroecologistas, né, que produzem obedecendo uma regra da natureza. E eles incorporam o próprio material orgânico no solo, né? Então, hoje, parece que essa é a nova quebra de paradigma para a agricultura. Hoje, o sistema agrícola ele não tem que ser, como diz um grande amigo nosso, Afonso Pérez, que é aqui de Tanabi, hoje mora em Jundiaí, se eu não me engano, em Campinas. Ele falava sempre, o agricultor hoje, ele não pode ser agricultor de um produto. Ele não pode ser produtor de arroz. Ele não pode ser agricultor que produz cana. Ele tem que ser produtor de ambientes, de solos, né? A agricultura é você entender a terra e o que ela precisa, né? E aí eu estava também com o livro aqui da Ana Primavesi, que é um livro que eu tenho que terminar de ler. Adoro a Ana Primavesi. Pois é. E logo no começo ela fala bem assim, que na verdade os cientistas, né, têm a impressão de que o solo é imutável, estático, que de fato nunca foi e nunca será. A gente tem que entender o solo como um mecanismo complexo, animado, praticamente vivo, né? Então a nossa visão hoje tem que marchar para isso. Agora, a minha pergunta, tentando juntar todo esse baralho que eu fiz aqui, essas cartas separadas, como convencer meu pai, por exemplo, que é um pequeno produtor que produz mamão, né? Meu irmão também trabalha nisso, né? Produz ali a laranja. Como convencer esses produtores de que talvez seria melhor para eles serem produtores de ambientes, de solos férteis, né? Na sua visão, Luiz, quando é que as pessoas vão entender, ou como as pessoas vão entender, principalmente os agricultores, que o negócio é voltar para o campo,
e ocupar aquele campo de uma maneira que favoreça o sistema ecológico, não o contrário. É por isso que a gente precisa quebrar a narrativa do capital, que é a narrativa que surgiu ali depois do Fukuyama, né, que é o fim da história, né, ou seja, não há mais processo revolucionário, não há mais luta de classe. O que há agora é uma grande ciranda onde a humanidade vai se dar as mãos e evoluir. Não existe nada disso. Existe luta de classes acirradíssima, principalmente nesse momento. Então, os mais antigos, eles sabem que o modo de vida anterior ao nosso de agora era muito mais saudável. Esses dias mesmo eu estava conversando com o irmão do meu padrasto, né, que é uma pessoa assim já de meia idade, mais velho, não chega a ser 70, 80, mas tem os seus 50 e poucos anos, e ele estava comentando comigo, antigamente o mundo era mais, as pessoas eram mais saudáveis, os indígenas vivem uma vida tranquila, sem muito estresse. Você não vê indígena com estresse. Eu não sei quanto de preconceito tem nisso, né? Porque eu acho que estresse hoje em dia afeta toda a humanidade. Mas foi um dos comentários dele. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, e aí tem uma amiga minha também, que daqui de São Paulo, da Ação Popular Socialista de São Paulo, que é a Patrícia. Quando eu fui apresentar o ecossocialismo para ela, ela falou, nossa, eu sempre fui ecossocialista e não sabia. As pessoas, elas querem essa interação harmônica com a natureza. Elas querem conviver próximo da natureza. O sistema que não apresenta a oportunidade, ele apresenta uma cidade condensada, onde as pessoas vão se espremendo nas periferias e os bairros nobres vão cada vez tendo terrenos maiores e mais estruturados, o que reforça o racismo ambiental. E a gente não vê distribuição de riqueza, de nada. E o que a gente ganha é horas a mais de trabalho e menos saúde mental, por causa de um incremento mínimo no salário que já não é justo. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar para essas pessoas que existem outras alternativas. Eu tenho certeza que elas vendo essas alternativas, elas não vão querer defender aquela alternativa. Claro que vai existir quem continue defendendo com unhas e dentes o sistema, porque são pessoas que não acreditam nas mudanças, né? Acreditam que tudo é como sempre foi e como sempre será. E a gente sabe que não é. O mundo já passou por tantos processos de mudança que a gente tem que ser agora ator desse novo processo de mudança. A gente precisa ser vanguarda desse processo de mudança. Sem essa mudança, não vai existir mundo. O sistema agroecológico, por exemplo, não é o único sistema de agricultura de base ecológica. Existem outros. O sistema sintrópico, por exemplo, a agricultura sintrópica ou biodinâmica, ela tem interação, inclusive, com forças do cosmos, considerando que a Lua é um grande ímã que interfere no magnetismo e nos fluidos corporais e fluidos do planeta, né? Tem companheiras que falam que, inclusive, em determinados momentos de Lua, a menstruação delas é mais forte ou mais fraca. A gente sabe que a Lua interfere nas marés. A gente sabe que a Lua interfere na seiva das plantas. Então, é um grande sistema magnético que interfere nos fluidos do nosso planeta, né? Então, a gente tem outros tipos de agricultura. E a agroecologia, além de produzir comida, vai reflorestar o mundo. Nos últimos 30 anos, a gente, na América Latina, diminuiu 95% da nossa biodiversidade. É muita coisa. A gente precisa recuperar isso. A gente não vai reviver os animais e as árvores que morreram. Então, a gente precisa replantar. Para isso, a gente precisa estruturar o país num método agrícola de base ecológica que vai fazer esse replantio e diversificar a nossa produção. A gente não tem condição de produzir soja a vida inteira. Pode ter sido útil por um tempo, mas a gente precisa desapegar. O grande agronegócio não desapega porque os bolsos deles estão cheios. A gente precisa demonstrar que é só o deles que está cheio. A gente tem 1.200 famílias que têm mais de 10 mil hectares no Brasil. Por outro lado, a gente tem 4 milhões de famílias de camponeses que detêm apenas 50 por 50 hectares e produzem muito mais da comida do mundo, do Brasil, do que esses que produzem commodity. Então, por que manter isso? Eu não vejo outro motivo para estar mantendo isso, senão o poder econômico e do lobby político.
Legal, é bom sempre lembrar isso, né? O poder econômico domina o lobo político. E muitas vezes, quando as pessoas fazem crítica aos políticos, elas não sabem que, de fato, quem elas criticam são forças que elas julgam que deveriam apoiar, né? Então, fala, esses políticos só roubam, não sei o quê, mas é sempre grandes empreiteiras, grandes empresas que estão envolvidas por trás dos atores políticos e para manter um sistema econômico que não é sustentável e que a única maneira de manter é exatamente dominar a narrativa política, né? A gente tem que ter um político lá dizendo que tem que desmontar o Estado, a gente tem que chegar no absurdo, a gente tem um político que tem que zonear a casa toda. A mídia que reforça, né? Pois é, a mídia, que também é uma outra força, muitos falam, né? O quarto poder. E aí a gente tem que ter toda essa desorganização para o negócio ser tão ruim ao ponto de qualquer miséria parecer alguma coisa boa, né? Eu acho que isso a gente tem que destacar. Na verdade, quando eles tratam que o problema da política é a esquerda, na verdade, eles não estão sendo críticos o bastante para ver que a esquerda, ou os ideais de esquerda, nunca prosperaram no Brasil, ou senão a gente teria alguma coisa bem melhor. É o que eu acredito e eu acho que muita gente acredita também. A Nayeli Cristine, ela comentou aqui, deixa eu ver se é esse, tá aí a importância da educação ambiental desde o ensino básico para a construção de uma nova narrativa. Legal o comentário da Nayeli, e me lembrou uma coisa, o Afonso Peste, que eu já referi aqui antes, ele é um grande agrônomo, você conhece? Você já ouviu falar, Afonso Peste? Filho? Não, esse eu não conheço. Eu conheço a Ana Primavera, muito. Inclusive, recomendo para vários amigos meus agrônomos que são formados nas faculdades clássicas e particulares, que só vão ser técnicos mesmo, né? Não tem o questionamento todo que a Ana traz, que é também agrônoma, a Ana Primavera. Exatamente. Muitas vezes os agrônomos que saem desse negócio convencional de só ser bula de veneno, né? Que só sabe ler bula de veneno. Exatamente. Muitas vezes os agrônomos falam, não, mas isso não é agronomia. Agronomia, que eles não sabem nada de agronomia, na verdade, eles sabem regra de uso de veneno e outros tóxicos, né? Mas, catálogo de pragas. Catálogo de pragas também. Eu estava aqui referindo a isso para falar sobre a questão do Afonso. Ele coloca para a gente sempre que é necessário, ao mesmo tempo, uma andragogia, né? Ele trouxe esse termo que até para mim, que sou pedagogo, era novo. Andragogia, a formação, a educação do ser adulto, né? Do homem adulto, da mulher adulta. E aí eu pensei, poxa, velho, não é que é verdade? Porque muitas vezes a gente educa na escola, a gente ensina que as crianças, por exemplo, de que aquele resíduo lá orgânico, que a mãe dela descascou a batata na pia lá, pode ser jogada num balde separado, que depois pode virar composto. E aí a criança chega em casa, ela aprendeu isso na escola, chega em casa, a mãe fala, não, vou jogar tudo junto aqui, sacolinha, resto orgânico. E aí a criança, eu acho que ela vai dando tanto murro e ponta de faca que um dia ela desiste, né? Então, assim, para Nayane, é isso? Nayeli, desculpa. Nayeli. Eu acho que é importante a educação ambiental, mas eu acho que mais que isso é importante uma andragogia, talvez. A gente desenvolver canais para chegar nos adultos e falar assim, ó, toma vergonha, quando seu filho chegar em casa com vontade de compostar, com vontade de ter uma horta em casa, quando ele chegar com vontade de, sei lá, conservar o ambiente, né? A gente tem que, você tem que estar pronto a incentivar e também se transformar, porque é muito pouco tempo que a gente tem até esperar que essas gerações tenham força suficiente para romper com a geração anterior, né? Porque o que vai acontecendo é um desgaste, a geração vai chegando e aí quando chega com 20, 30 anos, a pessoa já está convencida de que não tem jeito, que é isso mesmo, que não adianta dar um ponto de faca, né? Tem algum comentário sobre isso, Luiz? Eu tenho sim, e um muito importante, porque isso é um ponto extremamente caro para os ecossocialistas, que é a educação ambiental pregada pela ONU nos últimos 50 anos. Ela é extremamente equivocada, extremamente danosa e tirou a atenção da humanidade para esse problema mais fundamental do sistema econômico vigente, que é a expansão permanente, trazendo a responsabilidade para o indivíduo, ou seja, se eu usar sacolinha de pano, se eu não usar plástico, se eu fizer no meu cantinho, na minha casa, já é o suficiente para mudar o planeta. Não é. A agroindústria é o que mais consome água no planeta.
As indústrias são os que mais poluem no planeta. O sistema econômico da dívida pública, o sistema da dívida pública, é o que mais gera miséria no planeta. Então, mudar individualmente não vai salvar a rota de extinção que a humanidade está caminhando. A gente precisa ter uma educação ambiental, com certeza, desde a criança, até para as pessoas mais velhas que já passaram dessa fase, como você colocou aí a andragogia, que eu não conhecia também o termo, mas eu concordo. Mas a gente precisa ter uma educação ambiental que seja holística, que ela não olhe só para o nosso entorno. Ela tem que olhar todas as contradições sociometabólicas que existem no território onde aquela educação está sendo aplicada. Ou seja, na cidade, no quilombo, na aldeia, no meio rural e no meio urbano. Não adianta a gente mudar enquanto indivíduo. Isso é papo furado, é papo furado. A gente tem que mudar enquanto indivíduo, mas em tudo, a gente tem que sempre estar evoluindo enquanto indivíduo. Não é isso que eu estou questionando. Estou questionando que para resolver o nosso problema, que a gente já está vendo que está extremamente grave, ele já não é mais um problema do futuro, ele é um problema do presente, que é a emergência climática e a crise climática. A gente vê isso pela pandemia, pela intensidade das queimadas que não para de crescer, intensidade e quantidade, pela desperdício de alimento e a fome convivendo há décadas, por praias jogadas com petróleo e poluídas com plástico. A gente sabe que isso não vai mudar com mudanças individuais. Isso precisa ser uma mudança no sistema político, econômico e social do nosso planeta. E isso precisa partir da base, porque os capitalistas organizados pela ONU já deixaram claro, 50 anos atrás, que por eles não vai haver mudança. Não vai haver e não vai haver nada. O que vai haver sempre é uma retomada de narrativa, né? Que eu diria que não passa mais nada de retórica. Então eles criam retóricas e falsas retóricas que só distraem a população há décadas e a gente não conseguiu organizar a população para resolver esses problemas mais fundamentais da crise da humanidade que a gente vive hoje. Legal. Luiz, a gente está com 52 minutos de conversa e, nossa, a gente está com 25 pessoas assistindo, que legal. Agradeço, né? A gente agradece a todos que estão participando e assistindo. E aí, eu acho que depois também, qualquer momento, a gente vai estar sempre disponível para essa conversa. Luiz, você falou aí sobre a questão, né, de atitudes individuais, não vai resolver o problema, concordo plenamente, né? A gente sabe que não é um problema de indivíduo, é um problema sistêmico, porque se fosse um problema individual, não teria essa dimensão toda destrutiva que tem, né? O problema é exatamente o sistema. Aí você disse também que não é o caminho a gente ficar pregando essa educação ambiental isolada, né? Você tendo consciência fez sua parte. Não vai resolver, né? Destaque, inclusive, também que a educação que pelo menos eu tenho presenciado nas escolas que eu trabalhei, a educação ambiental que se tem é uma educação que contrapõe desenvolvimento e conservação. Sempre isso. Sempre diz assim, ó, olha, é como aquele negócio, né? Entre o veneno e o remédio, o que diferencia é a dose. Parece sempre que estão dizendo isso. Olha, tem que ter um equilíbrio. Você pode depredar tudo, mas até certo ponto. E sempre esse certo ponto está bem para lá da metade, né? Sempre assim, você deixando uns 30% de algum recurso, tá ok. A gente precisa confirmar só que exista algum recurso, como se esse recurso fosse se multiplicar, sei lá de que modo no futuro. Na verdade, eu acho que o erro da educação ambiental já começa aí, né? Que não tem nada dessa visão que eu acho que a gente tem que ajudar a fortalecer, que é a visão de que, olha, é possível se desenvolver e com melhor qualidade usando métodos que não são desse sistema atual, né? Que são métodos que obedecem uma certa regra ecológica, né? Uma regra natural, em que você use o que a gente tem científico como aliado e não como inimigo. Né? Como você mesmo falou, as pragas que na agronomia não são pragas, né? São seres vivos que têm funções na natureza. Né? E essas funções, muitas vezes, elas podem parecer nocivas. Hoje está comendo a folha ali do pé de laranja, está dando queda do fruto, mas você vai ver que isso é um desequilíbrio, isso é um sintoma já do desequilíbrio.
do ecossistema, e não é o problema, não é o causador do problema, né? Mas, enfim, voltando nessa questão da educação, se a gente não pode agir individualmente, qual que vai ser o nosso instrumento para a quebra desse sistema? Vai ser o quê? A gente conseguir eleger pessoas que ocupem o poder político, ou vai ser a gente se organizar coletivamente, militar, e militar, se for militar, em que sentido? Né? Como que a gente pode ser esse ativismo? Como que pode ser essa ação popular que você colocou da base, né? Como pode ser essa ação coletiva para quebrar esse sistema? E outra, boicote. Eu já venho sendo vegano e vegetariano há 12 anos. Boicote a carne, ao óleo de soja, isso aí funciona, na sua visão? Como eu disse, começando de trás para frente, a mudança de hábitos individuais, ela vai ser essencial. Eu concordo plenamente com as pautas que são trazidas pelo veganismo, mas eu ainda não consegui a mudança de hábito pessoal. E mesmo assim, eu continuo fazendo a luta coletiva, porque eu acho que ela é mais importante nesse momento, taticamente e estrategicamente. E como fazer essa luta coletiva? Do ponto de vista institucional, a gente tem que ocupar a institucionalidade o máximo que a gente puder. Mas a gente não pode ocupar a institucionalidade saindo dos espaços de construção política territoriais, que é onde a vida cotidiana capitalista é reproduzida. Então a gente precisa estar lá organicamente. Quando a gente ocupa um espaço institucional, a tendência é esvaziar esse espaço. Isso não pode acontecer. Então a gente precisa ocupar os espaços institucionais, ampliando a nossa capilaridade nos espaços territoriais de reprodução do sistema. Como fazer isso? Eu acho que a gente já está fazendo. Você mesmo mencionou aí o Núcleo Ecossocialista de São José do Rio Preto, né? Queria mandar um abraço para a Samira, que apareceu aí na tela fazendo um comentário, a nossa companheira aqui de Ribeirão Preto, que junto comigo e com as outras companheiras, Thalita, Ana Carolina e outros companheiros aqui do pessoal de Ribeirão Preto, fundamos esse ano o Núcleo Ecossocialista Águas do Guarani, né? Então, é isso que a gente está fazendo. E está pipocando o núcleo ecossocialista e movimento ecossocialista em todos os espaços onde o PSOL está. Ainda é um movimento que está dentro do PSOL. E eu acho muito bom, porque a gente sabe que outros partidos de esquerda pautarem a construção do ecossocialismo agora, vai coincidir muito com um oportunismo político, porque a gente sabe que, por exemplo, o PT, quem fez Belo Monte? A contragosto de todas as comunidades tradicionais que vivem na Volta Grande do Xingu. Quem que destruiu toda aquela biodiversidade? Não fui eu, e nem o PSOL. Então, eu acho que o ecossocialismo no Brasil está nascendo onde ele tinha que nascer, e a gente precisa tratar muito bem desse nosso pequeno que está nascendo agora, porque na minha concepção e na minha visão ideológica revolucionária, é o filho que vai iniciar um processo de transformação radical da nossa sociedade. E eu vejo isso cada dia mais, inclusive nesse período que a gente vê queimadas aumentando, a vida se degradando, não só a vida natural, a vida nas matas, nas florestas, mas a vida social, a vida urbana. A gente vê notícias na televisão, como, por exemplo, as pessoas diminuem o consumo de gás e começam a utilizar lenha. E algumas pessoas dizem, vai diminuir o consumo de gás, então... E não tem a humanidade de pensar que elas estão fazendo isso porque é uma escolha política e de vida, mas sim por necessidade. As pessoas agora vão ter que substituir o arroz por sei lá o quê. Eu nem acho que a gente deveria consumir arroz assim, em nível global, como a gente consome. Mas, enfim, não é esse o ponto. O ponto é a mudança estrutural desse sistema. E a gente só pode fazer isso através das bases populares. A gente não vai fazer isso através da institucionalidade. O que não quer dizer que a gente não precisa ocupar a institucionalidade, porque na própria institucionalidade é onde as pessoas vão dar atenção para o que a gente está falando. E muitas vezes a gente não precisa fazer uma proposta institucional que vá ser aprovada. Talvez a proposta institucional seja para trazer um debate e que um debate aflore na sociedade. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Eu acho que é uma pauta extremamente importante para toda a esquerda nesse momento. A gente não vai gerar emprego e renda
com essa jornada de trabalho abusiva que a gente tem e com as leis trabalhistas degradadas que a gente aprovou nos últimos anos, né? A gente não, né? Eu mesmo não aprovei nada, inclusive lutei contra. Mas a gente sabe que o lobby e a força da extrema-direita e da manipulação democrática que a gente tem no nosso país conseguiu que isso fosse aprovado. Isso só degradou mais a vida. Então, eu acho que fazer propostas institucionais que ampliem a consciência política das pessoas é muito importante, mas também se manter na luta do território também é extremamente importante, até mais importante do que a luta institucional. Entendi. Então são lutas aliadas e a gente tem que levar isso cumulativamente. Muito bom. Você colocou a questão que pela terceira vez eu já se colocou e eu acho que agora é a hora de a gente tratar ela, a questão da redução de jornada de trabalho. Não que é a hora de tratar, você vem tratando e agora que eu me atentei que eu queria fazer uma pergunta sobre. Quando você fala sobre jornada de trabalho, seria a redução sem perda de salário para que a gente tenha mais postos e vagas de emprego e assim a gente possa distribuir melhor emprego e renda, né? E que, na verdade, o sistema capitalista tenta o contrário, tenta sobrecarregar o máximo possível um só trabalhador, né? Para que diminua-se as vagas, barateie a mão de obra, e aí você tenha pessoas expondo a situações de trabalho mais degradantes possíveis e ganhando pouco, isso vai aumentar o lucro, né? E ainda assim as pessoas compitam, qual que é o verbo certo? Mas que entram na concorrência por essas vagas de trabalho. Isso, como você disse, tem que ser uma proposta, um carro da frente, assim, um carro de frente da esquerda, né? É a ponta de lança do ecossocialismo, eu acho, no meu ver. Por que é a ponta de lança? Porque as pessoas foram sugadas para essa lógica produtivista do capitalismo e elas nem perceberam que elas ou estão trabalhando, ou estão se deslocando do trabalho para casa ou da casa para o trabalho, ou estão cuidando da vida familiar, que nada mais é do que a reprodução do capitalismo, já que ela vai gerar mais trabalhadores para o futuro e vão continuar reproduzindo essa mesma lógica. Então, reduzir a jornada de trabalho é criar mais postos de trabalho, por causa da matemática, né? Se eu tenho 8 horas de trabalho, reduzo para 4, eu vou ter que criar um duplo turno, então eu vou ter que contratar mais alguém. Sem nenhum ônus para o trabalhador, porque o trabalhador já sofreu ônus demais ao longo dos séculos, e resgatando esse tempo de vida para que as pessoas parem de querer ter e comecem a querer ser. As pessoas precisam... Todo mundo, quando tem férias, Murilo, para onde você vai nas férias, Murilo? Não é para a praia, não é para o campo, não é ou para algum passeio de ecoturismo, ou então não é para descansar e refletir na vida. Então as pessoas precisam de tempo para isso, para resgatar o seu vínculo com a natureza, porque não existem as pessoas e a natureza. As pessoas e a natureza são um só. A gente é a natureza. Não é à toa que a gente tem nome científico. Homo sapiens. Tem espécime acho que quem descreveu o Homo sapiens foi Linneu. Tem um espécime que ele utilizou para descrever o Homo sapiens, o ossinho que ele usou, para descrever a nossa espécie. Nós somos um ser vivo. Né? Eu sei que é um pouco específico, talvez, esse papo, mas é importante para a gente deixar claro que isso demonstra que a gente é a natureza. Nós somos o ambiente, nós somos o planeta também. Muitas tribos indígenas têm uma relação com a natureza de parentesco. Então, ou seja, o rio é o meu pai, o rio é minha mãe, a montanha é o meu avô. Essa relação é muito benéfica para a reprodução da vida e a sociabilidade. Então, essa redução da jornada de trabalho, além de resgatar isso, ela também vai dar tempo para que as pessoas se organizem politicamente. O capitalismo também sugou a força de trabalho, não só para garantir o lucro dos capitalistas, dos grandes capitalistas, mas também para diminuir o tempo de organicidade, de organização política da população. Resgatando isso, a harmonia com a natureza e o tempo de organização política, a gente vai estar muito mais armado para fazer o enfrentamento que a gente precisa fazer, que é muito grande. Então, a gente precisa ter essa proposta como carro-chefe, né, ponta de lança do ecossocialismo. E o Michel Louvi fala disso no livro dele, O que é Ecossocialismo. Recomendo muito para vocês. O que é ecossocialismo do Michel Louvi, né?
o que é ecossocialismo. Legal. O Luiz, a gente foi para 1h04 de live já, e aí você vai vendo como está a tua disposição para encaminhar. Estou ouvindo suas crianças aí no fundo. Acho que é casa com o pai, às vezes sempre, mas só para começar a fechar, que eu ia dizer, gente? Enfim, mas eu não sei, aí em Ribeirão, vocês estão com algum mandato? Você vai tentar, agora nas eleições de 2020, você vai disputar alguma vaga eleitoral, ou você está no grupo de apoio de algum grupo que vai disputar? Porque, como você disse, a gente tem que disputar a política institucional, né? Com certeza. Aqui em Ribeirão, eu não sou candidato, eu tenho meus candidatos que eu apoio aqui, né? Tem o Mauro Inácio, que é candidato a prefeito, a Maíra, tem a Anne, que é que é a candidata que eu estou ajudando um pouquinho na construção aqui, bem pouquinho, minhas companheiras que me desculpem aí, que eu sei que eu estou em falta um pouco na construção, mas a Anne aqui em Ribeirão. E a gente tem um mandato que nós, da Ação Popular Socialista, estamos construindo lá em São Paulo, que é um mandato do professor Clóvis Costa, que é um mandato ecossocialista na educação, né? Por isso que eu quis muito fazer aquele comentário sobre a educação ambiental, porque a gente sabe que a gente não vai transformar esse mundo se a educação não tiver esses princípios ecossocialistas na sua essência. E a gente está nessa construção aqui em Ribeirão e lá em São Paulo, meio que concomitantemente, porque é importante mesmo ocupar esse espaço, Murilo, tem toda a razão. E faço votos que você seja eleito aí em Itanabi, que a gente consiga construir um mandato ecossocialista aí em Itanabi também, meu companheiro. Tomara, cara, porque a gente sabe que realmente a gente precisa dessa luta, né? E aí sim, quem sabe também daqui para frente, nossos companheiros do PSOL, que estão se candidatando, a gente está muito voltado ao ecossocialismo, principalmente por causa das últimas crises ambientais, aí com as queimadas não só no Brasil, mas a gente está vendo fenômenos climáticos no mundo todo, né? E aí a gente precisa, talvez, agir local, né, para um problema que é global, e aí a gente tem que tomar atitudes. Legal, Luiz. Luiz, eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Você tem alguma coisa que você gostaria de adicionar? Algum comentário? Alguma coisa que ficou para trás? Companheiro e companheiros e companheiras que estão nos ouvindo aí, eu queria mesmo era agradecer essa oportunidade. Como eu disse, eu estou retornando para o interior de São Paulo esse ano. E, assim, eu estou extremamente feliz de estar podendo fazer esse debate aqui no espaço onde eu cresci e vivi a minha vida inteira, minha infância inteira, né? Depois fui embora e voltei para cá com, desculpe, novos conhecimentos e novas visões de mundo, assim como você foi para Minas Gerais, eu fui para o Mato Grosso. E a universidade pública, ela faz isso, né? A extrema-direita colocou essa pecha de que ela doutrina as pessoas, mas quem tem interpretação de texto como princípio sabe que ler livros e interpretar não é uma doutrinação, né? É uma questão de lógica. Então, o que a gente faz na universidade é estudar as teorias. Se a gente chegou a uma conclusão que a gente chegou hoje, não é porque nos doutrinaram, é porque nos deram a pílula vermelha, né? Na Matrix, né? A gente escolheu a pílula vermelha. Fiquem à vontade para continuar com a pílula azul e seguir a Matrix. Mas a gente está aqui com a pílula vermelha para ser distribuída em massa, inclusive. Eu queria agradecer mesmo, Murilo, desejar bons votos mesmo na sua campanha. Estou vendo a Cris lamentando aí, mas já vai acabar, mas já vai, Cris, também. Eu tenho que lavar a louça aqui também, na verdade. A vida de pai desempregado também é difícil. Mas eu agradeço muito mesmo. E fica aí um abraço, um beijo e o convite para todo mundo que quiser conhecer o ecossocialismo, quiser vir construir o ecossocialismo, nos procurar aí através das nossas redes, do Setorial Ecossocialista de São Paulo, do Setorial Nacional Ecossocialista, as nossas redes dos núcleos que estão surgindo por toda parte aí. Eu, por exemplo, construo aqui em Ribeirão o Núcleo Águas do Guarani. A gente, inclusive, está chamando um ato para a greve do clima. Está começando agora, mas a gente pretende chamar um ato para a greve do clima semana que vem. Eu também, como era do Mato Grosso, estou construindo virtualmente a greve do clima lá no Mato Grosso, com os companheiros da UFMT. E é isso. Vamos aí construir um novo mundo, que, como você disse, eu vi meus filhos aqui, eu quero que eles exista um mundo para eles, né, e para os meus netos que virão aí no futuro, e os nossos. Legal, Luiz. Antes de fechar aqui,
só agradecer a presença da Emi. A Emi, ela está construindo o Núcleo Ecossocialista de Rio Preto, o Núcleo Ecossocialista Soné Guajajara, para o qual fui convidado a fazer parte, e agradeço a eles todos. Agradeço a você, na verdade, a oportunidade que me deu foi você, porque você me deu a oportunidade de crescer muito. Anotei várias coisas aqui que agora eu acho que é assim que a gente faz conhecimento, né? A gente vai interagir e construir conhecimento. E obrigado para todo mundo que está assistindo aí, ficou até o final, quem participou do começo, quem vai assistir depois. Ecossocialismo é a palavra da vez, mas não é moda. É uma questão de mudança de paradigma. Ecossocialismo. Muito bem lembrado. Uma área de atuação que a gente tem que fazer o nosso empenho para a gente agir de maneira holística. Se a gente quer uma transformação social, a gente tem que entender que isso inclui muito mais do que só a relação de classes. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde para você e até uma próxima aí, se Deus quiser. Até, tchau para vocês. Um abraço.